Oi, deixa eu pôr o título aqui. Não. Ah, não tá aparecendo pra pôr o título. Ah, que pena. A opção não tá aparecendo. Oi, Iago. Seja bem-vindo. Oi, Samuel. Estou esperando um pouquinho. Daqui a pouco já vou começar. Vou aguardar só um pouquinho. A live de hoje vai ser sobre quais alimentos geram mais saciedade, como obter mais saciedade na alimentação. Oi, Du. Samuel, acabei de falar, vai ser sobre quais alimentos geram mais saciedade, o que nós temos que comer para ter mais saciedade na alimentação e não ficar toda hora sentindo fome. Então, vou pedir que se você tem alguém que queira ver, que você acha que iria se interessar por esse tema, vou pedir para você mandar, aperta no aviãozinho ali embaixo. Vou ficar bem feliz se você puder mandar para alguém, compartilhar essa live, mesmo depois que acabar, se você estiver vendo, eu vou ficar bem feliz se você compartilhar. Então, vamos começar. Saciedade. O que é a saciedade? A saciedade é aquela sensação da barriga mais cheia, da barriga que está sem fome. Não necessariamente esse estômago estará completamente cheio. Então, a saciedade é apenas o ponto ideal para nós pararmos de comer. Quando nós pensamos em saciedade, em ponto ideal para pararmos de comer, nós estamos falando de uma quantidade X de alimento que varia muito de pessoa para pessoa. Essa quantidade X de alimento, ela tem muita relação com o que você coloca no seu prato, a frequência, a quantidade e muito também com a velocidade de mastigação, de ingestão deste alimento. Então, vamos começar primeiro falando da qualidade. Então, do que você coloca no seu prato que vai te gerar mais saciedade ou menos saciedade, como que você vai identificar isso? Então, primeira coisa para você identificar a saciedade, tem que comer com calma. Vou falar isso mais pra frente, sobre a velocidade da mastigação. Mas, para que você consiga ter uma boa saciedade, não basta apenas comer com calma. Você tem que comer os alimentos certos. Aí que entra a qualidade da alimentação. Então, quando nós falamos da qualidade alimentar no momento da saciedade, para que isso favoreça a saciedade, o que é mais elucidado? O que mais trazem para nós? Então, o que nós vemos com maior frequência de ser divulgado que traz a saciedade? Fibras. Fibras, elas estão presentes em grãos integrais, principalmente, em legumes, verduras, folhas, sementes. Então, nós temos semente de linhaça, chia, abóbora, semente de girassol. Todas essas são riquíssimas em fibras. E todos esses alimentos vão gerar saciedade. Além desses, nós temos também as oleaginosas, têm uma quantidade de fibra, as frutas têm quantidades muito legais de fibras, e nós temos as fibras que podem ser criadas pela indústria. Então, nós temos os FOS, que são os frutooligosacarídeos, nós temos a
a polidextrose, nós temos diversas outras, assim como o amido modificado e diversos outros tipos de fibras que podem estar presentes tanto em alimentos industrializados, como muitas delas podem ser consumidas separadamente. Então, essas são fontes de fibras que vão te trazer saciedade. Através de qual mecanismo as fibras vão trazer saciedade para a nossa dieta? Nós separamos, em geral, as fibras entre solúveis e insolúveis. Essa nomenclatura de fibras insolúveis ou insolúveis, ela está caindo por terra. Então, não é uma coisa mais que eu uso. Os livros já estão indicando, os livros e artigos, né? Já estão indicando que não é uma nomenclatura mais que nós temos que usar. Por quê? Qual era o critério utilizado para classificar essas fibras solúveis e insolúveis? Se elas eram solubilizáveis, né, solúveis em água ou não. As solúveis em água, elas formavam um gel. Então, vamos dar um exemplo para vocês tentarem entender. Sabem o psyllium ou a chia ou a própria semente de linhaça? Quando nós misturamos em água e deixamos um tempinho parado, aquilo vira uma gosminha. Isso é uma fibra solúvel. Essa gosminha é a mesma formada no nosso intestino quando nós consumimos e no nosso estômago quando nós consumimos. Então, sempre que nós consumimos a fibra, tem que ter consumo de água, tanto para melhora do intestino quanto para melhora da saciedade, né? Então, não adianta só comer as fibras, tem que comer a água também. E principal, tem que comer uma quantidade de fibras ideal. Eu vi ali em cima que o Iago perguntou se tem uma quantidade de fibras mínima ou máxima de consumo diário. Eu acredito que seja. A quantidade mínima, Iago, é de 20 gramas de fibra ao dia. Parece pouco, mas é muito difícil de atingir 20 gramas para quem não consome uma variedade muito grande de vegetais, legumes e verduras. Então, eu sempre falo aqui, a nossa alimentação tem que ser baseada em vegetais de baixo amido. Chuchu, berinjela, abobrinha, abóbora, ai, me fugiu agora outros nomes. As folhas verdes, então, jiló, quiabo, espinafre, agora. Então, tudo isso tem que estar presente de forma muito frequente na nossa alimentação. Brócolis, couve-flor, beterraba, cenoura, agora tá vindo mais outros nomes. E tem que estar presente de uma forma muito considerável para que nós consigamos atingir isso. A quantidade de fibra, ela pode ser melhorada quando a gente fala de acrescentar essas sementes, que são bem interessantes quando acrescentamos. Só que nós temos que lembrar que nós não precisamos dessas sementes para ter uma alimentação saudável, para ter uma quantidade de fibra ideal. Nós vamos utilizar essas sementes como um apoio, como um extra na forma de aumentar ou gorduras boas, que elas também têm, ou as fibras, mas existem outras formas. Outra forma legal também de aumentar as fibras é através do psyllium. Psyllium é uma fibra que eu postei aqui esses dias que eu tava fazendo um bolinho que vai psyllium, whey e ovo, que além de ser super rico em proteínas, ele tem a fibra do psyllium, que gera uma saciedade absurdamente grande. O psyllium pode ser também, no caso, né, utilizado como um pré-refeição. Então, antes da refeição, você pode consumir um pouquinho de psyllium misturado na água, uma colher de chá ou uma colher de sobremesa, dependendo da pessoa e dependendo da quantidade de água que você conseguir atingir. Pode consumir antes da refeição e ingerir. Não costumo indicar essa técnica para os meus pacientes, porque eu prezo muito para a pessoa se conectar com a sua saciedade e com a sua fome. E quando a gente se conecta com a saciedade e com a fome, usando os outros pontos que eu vou falar mais à frente, nós não precisamos dessa estratégia. Nós precisamos sim de consciência e de escolhas que vão fazer sentido no nosso caminhar, na nossa caminhada da vida saudável. Isso buscando, claro, a saciedade, uma alimentação saudável como um todo, um estilo de vida mais saudável, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta em relação às fibras. Não. Bom, aí
Aí, nós temos também as insolúveis, que tem um papel também aí na saciedade, mas não é o principal. Então, quando nós falamos das fibras e dos alimentos que são muito fibrosos, em vez de pensar na fibra em si, nós vamos pensar no volume que esse alimento vai trazer. Então, quando a gente pensa em um alface, um brócolis, uma couve-flor, uma cenoura, nós pegamos uma quantidade muito grande do alimento com pouquíssimas calorias. O que isso significa? Que ao final da refeição você vai estar extremamente saciado ou saciada e vai conseguir atingir todos os seus desejos de vontade depois disso. Mas, lembrando que quando você tem um volume adequado de fibras e volume mesmo da tua refeição, de acordo com o tamanho do seu estômago, principalmente, isso vai se adequando e você vai conseguindo ir reduzindo isso conforme o tempo, conforme você vai tentando adequar cada vez mais a tua alimentação, certo? Bom, então, ali nós temos 2 pontos aí para os vegetais de baixo amido, que eles contêm fibra e trazem volume sem trazer muitas calorias, certo? Bom, nós vamos para para a segunda coisa, que seriam agora as proteínas. As proteínas, elas são compostas, né, pelos aminoácidos. Os aminoácidos, eles são extremamente essenciais para o funcionamento do nosso organismo. A nossa massa muscular é feita de aminoácidos, de proteína. A nossa pele é feita de proteína. O nosso cabelo é feito de proteína. A nossa sobrancelha, os nossos cílios, tudo que vocês imaginarem no nosso corpo contém proteína. Então, a proteína, eu não vou falar que é o macronutriente mais importante, porque nós não podemos dizer isso, porque os 3 macronutrientes, carboidrato, proteínas e gorduras, são importantes, mas a proteína é um dos melhores, quiçá o mais importante, se pudermos dizer assim. Então, a proteína tem além de toda essa função na composição corporal, ela tem uma função muito interessante na saciedade. Por quê? Porque a proteína é um alimento difícil, um macronutriente difícil de ser digerido. Então, quando nós ingerimos a proteína, nós vamos demorar para digerir ela. E é um macronutriente pouco calórico. Quando nós falamos de caloria, assim como eu expliquei na minha live de equilibrar os macronutrientes, nós temos cada macronutriente uma quantidade de calorias. No caso da proteína, nós temos 4 calorias por grama. No caso dos carboidratos, nós temos 4 calorias por grama. No caso das gorduras, nós temos 9 calorias por grama. Então, além de gerar saciedade, essa proteína vai trazer também baixa caloria. Se a gente juntar proteína e vegetais de baixo amido, que contém muitas fibras, nós temos um combo muito legal para saciedade. Essa saciedade é com certeza muito mais duradoura quando nós temos esses dois, por vários motivos. Primeiro, é claro, pelo fato de estarmos consumindo alimentos que têm mais demora, né? A velocidade da digestão é mais lenta, então demoramos para digerir, logo demoramos mais para sentir fome. Segundo, esses alimentos não fazem um pico de insulina muito alto. Então, essa insulina não tão elevada, logo essa glicose não tão elevada, faz com que a nossa fome não chegue tão cedo. Tão cedo, o que eu quero dizer com tão cedo, né, Paula? Porque cedo pra mim pode ser uma coisa, cedo pra você pode ser outra. De repente eu vou falar hoje. Hoje, por enquanto, eu fiz 3 refeições. Eu tenho pacientes que só comem com fome até saciedade, comendo alimentos sacietógenos, que fazem 6 refeições por dia, 5 refeições por dia. É bastante coisa. Eu tenho pacientes que fazem 2 refeições por dia. Então, depende muito a saciedade de pessoa para pessoa.
O que demora pra mim, pode ser que não demore pra você. E a saciedade, obviamente, também tá relacionada com o quanto de comida você consegue comer de uma vez. Consegue no sentido de, você não vai empurrar a comida, mas você vai comer o tanto suficiente para você ficar satisfeito naquele momento. Sendo que você pode sim prolongar essa saciedade utilizando essas maneiras de se alimentar, esses alimentos adequados, ou você pode estar utilizando as outras técnicas também que eu vou falar aqui, que não tem relação apenas com o que se come e sim como se come, tá? Bom, terceira coisa, além das proteínas, por causa da digestão mais dificultada, nós temos as gorduras. Como eu falei antes, as gorduras possuem 9 quilocalorias por grama. Essas quilocalorias, elas claramente vão dar uma saciedade maior. Só que, para isso dar certo com a gordura, você precisa só comer com fome. Então, no momento que você come uma refeição rica em gordura, e se você vem e faz uma próxima refeição sem fome, você está fazendo a mesma coisa que abastecer um carro sem necessidade de colocar gasolina. Então, um carro com um tanque cheio. Se você está comendo sem fome, você está fazendo exatamente isso. Quando você come dessa forma, com uma dieta só de proteínas, entre aspas, e carboidratos de baixo amido, entre aspas, só esses dois, mas primordialmente esses dois componentes, nós vamos ter uma baixa quantidade calórica. Então, o risco de exceder essa quantidade calórica é muito menor. Tô falando de risco, não gosto de falar muito disso, mas é necessário. Então, nós precisamos falar, o que não pode acontecer é nós ficarmos bitolados naquilo, tá? É justamente a mesma ideia que eu falei ontem no vídeo sobre dieta. Então, eu não paro e não vou parar de usar o termo dieta, justamente porque é errado usar o termo dieta como nós usamos. A conotação que nós demos não está correta. Então, nós temos que mudar a forma como nós nos relacionamos com aquilo. E não o significado da palavra. Então, é a mesma coisa aqui, tá? Quando nós falamos de reduzir, de restringir, de querer perder peso, de emagrecer, de diminuir percentual de gordura, de melhorar a saúde, nós precisamos pensar em comer menos, inevitavelmente. Porque se você tá ganhando peso, ou se você tá mantendo seu peso, ou você está comendo o suficiente para se manter no peso que você está, ou você está comendo mais do que você precisaria comer. Então, você tem que escolher comer menos, escolher fazer esse controle alimentar de uma forma um pouco mais intensa. Isso sem se punir, sem fazer nada que seja muito doido, sem fazer muitas loucuras, tudo bem tranquilo. Mas tendo em mente que você, sim, vai ter que mudar para ter um resultado. Ok. Pensando em todo esse processo de ter só proteína e só os vegetais, nós vamos ter um ótimo resultado. E o que a gente observa? Que a redução da vontade de doce, a redução da vontade de comer com mais frequência, a redução da vontade, inclusive, de sair da dieta, é muito menor quando nós temos essa composição na dieta. Carboidratos podem entrar? Com certeza podem. De maneira mais singela, carboidrato dá uma saciedade muito, muito leve. Eu estou falando de carboidratos que tem bastante carboidrato. Então, batata doce, macarrão, massas, mandioca. Essas são fontes bem ricas de carboidrato. As leguminosas, eles não dão saciedade, uma quantidade de saciedade muito grande. Por quê? Porque a relação da quantidade de proteína, de energia, de fibras daquele alimento não favorece a sua saciedade. Então, por mais que você tenha aquela saciedade na hora, você não vai ter essa saciedade prolongada depois. Portanto, se você quer ter a saciedade na hora, você precisa utilizar a técnica que eu vou ensinar daqui a pouco. E se você quer que essa saciedade se prolongue até mais pra frente do dia, sejam lá quantas horas for, você precisa
adequar o que você vai comer. Então, comendo proteína e vegetais, você vai ter um ótimo resultado. Comendo proteína, gorduras e vegetais, você vai ter um ótimo resultado. Lembrando que proteína, gorduras e vegetais, o respeito da fome tem que ser muito maior. Então, no momento de você comer apenas com fome, você tem que levar isso bem a sério. Porque se você ficar comendo toda hora um monte de gordura, então toda hora vai lá e come um pedaço de queijo, toda hora vai lá e pega uma castanha, toda hora vai lá e come alguma coisa com nata, com creme de leite, ou sempre come carnes muito gordas e não respeita a fome, tudo isso vai acabar resultando num ganho de peso futuro. E não vai ser legal. Se você não quer ganhar peso, não vai ser legal. Então, você tem que acompanhar isso. É importante ter saciedade através da gordura, mas preste bastante atenção na sua fome, no momento que for acrescentar mais gordura na sua refeição. Então, quando a gente fala de nutrientes, de alimento, é isso que nós temos que pensar. Ter na composição da refeição muitos vegetais, legumes de baixo amido. Então, os vegetais que eu dei de exemplo: chuchu, abobrinha, abóbora, brócolis, couve-flor, berinjela e os demais, todas as folhas. Então, alface, almeirão, chicória, rúcula, agrião, espinafre, e todos os outros vegetais que são de baixo amido em grande quantidade. Proteínas você vai acrescentar. Você pode acrescentar quais fontes de proteína? As fontes de proteína que são proteínas boas. De preferência, quando a gente fala de saciedade, você pode acrescentar essas proteínas que tenham um pouco mais de teor de gordura. Então, você pode consumir carnes que são um pouquinho mais gordas, sempre tomando aquele cuidado em relação à fome depois. Então, sempre que tiver fome depois, coma. Se não sentiu fome depois, não coma. Pra quê? Pra que você não esteja colocando gasolina num carro que já está com o tanque cheio. Segundo ponto que nós temos que analisar aí, que é o maior segredo para você conseguir identificar a tua saciedade ali no momento, tá? Você vai estar comendo e, primeira coisa, sentar, respirar fundo, como eu fiz agora. Devagar. Ok. Agora eu vou me servir. Vai lá, se serve. Tenta ao máximo dar prioridade para os melhores alimentos, para os alimentos mais nutritivos. Quanto mais você puder fazer isso, melhor. Se não der para priorizar naquele momento, tudo bem, vou falar disso depois também. Então, só tem uma opção que não é tão legal assim. Ok, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco para tentar adequar tudo isso, tá? E sempre tem como adequar, gente. Não existe isso, tá? Sempre tem um jeito de arrumar. Não deu certo? Beleza, vamos tentar, vamos fazer de outro jeito. Sempre tem um jeito de melhorar, de mudar, de adequar. Então, sentou, se serviu. Ok, vai começar a comer. Vai colocar o talher na boca, vai soltar o talher e vai mastigar. Bem devagar. Sente o sabor do alimento. Mastiga, 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 mastiga. Mastigou, engoliu. Engoliu, tá tranquila, tá sem o alimento na boca. Pega o talher de novo. Aí você vai cortar de novo. Aí você vai juntar o próximo pedaço no talher. Aí você vai colocar na sua boca. Colocando na boca, você vai mastigar de novo, deixar os talheres na mesa. As mãos de preferência no colo. Vai mastigar, 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 mastigar. Quanto mais tempo você demorar para fazer a sua refeição, mais saciedade você vai ter no final dessa refeição. Se você quiser fazer um teste, pegue na próxima refeição que você fizer, seja ela o jantar ou se você já jantou amanhã de manhã, sirva metade da quantidade que você está acostumado a comer. Aí você vai pensar, bom,
Então, eu demoro normalmente 10 minutos pra fazer a refeição. Isso é muito pouco, tá? Considerar uma quantidade ok de comida, mais generosa. 10 minutos é muito pouco, tem que ser mais que isso, gente. Tá? Senão, é um sinal que você não está mastigando direito aquele alimento. E para você ter uma boa digestão, você precisa mastigar. Para você ter uma boa saciedade, você precisa mastigar. Para você sentir o sabor do alimento, você precisa mastigar. Então, a mastigação é necessária para diversas coisas em diversos pontos do processo de digestão, do processo de emagrecimento, do processo de satisfação no momento da tua refeição e posterior a ela também. Então, no momento que você está ali mastigando, que você vê que você tá bem tranquila, tenta diminuir ao máximo a velocidade dessa mastigação. Quanto mais você puder, mais você diminui. Aí, ok, chegou num nível que você tá diminuindo a refeição, a velocidade da refeição, você vai tentar observar se você conseguiu aumentar pelo menos de 5 a 10 minutos o tempo que você faz aquela refeição. Conseguiu aumentar esse tempo com aquela metade da quantidade que você serviu, você vai perceber que provavelmente você vai estar igualmente satisfeito ou satisfeita no final daquela refeição, com metade da quantidade de comida. Só que você levou o mesmo tempo ou mais tempo fazendo essa refeição. Isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso estômago manda sinais através de hormônios, então são sinalizações químicas, para o nosso cérebro, dizendo que está saciado. Só que essa sinalização de saciedade não é instantânea. Ela não acontece assim. Coloquei a comida dentro da boca e puf, tá lá no cérebro, já acabou, já estou saciado ou saciada. Não. Ela acontece de forma devagar. Então, leva cerca de 20 minutos para que tenha um equilíbrio dos hormônios que nós chamamos de leptina e grelina. Grelina é o hormônio da fome. Quando nós estamos com fome, a nossa grelina está aumentada. Conforme nós vamos mastigando, é como se fosse uma gangorra. Então, nós vamos mastigando, a grelina está aqui em cima. Mastigando, engolindo, o estômago vai preenchendo, vai subindo. Nós chegamos na leptina. Então, a leptina chega, ela vai avisar o cérebro vai falar, tô satisfeito. E daí ele vai te avisar. Quando ele te avisa que está satisfeito, aí sim você consegue saber que pode parar, tá? Mas, Paula, não consigo comer devagar. É uma coisa muito difícil pra mim, não estou conseguindo mudar. Pra mim tá sendo realmente muito difícil comer devagar. Como é que eu vou fazer pra identificar a saciedade sem comer devagar, ou enquanto eu estou aprendendo a diminuir a velocidade da minha refeição? Fazendo pausas. Então, você vai parar, vai respirar fundo, largar o talher e vai pensar. Bom, será que eu preciso continuar comendo? Eu estou com fome ainda? Se a resposta for sim, você continua, segue tranquilamente. Se a resposta for não, você para de comer. O ato de parar de comer naquele momento, ele tem muito mais a ver com a sua vontade de continuar comendo do que com a fome em si, tá? Então, sempre ficar atento a isso. É fome? É vontade? O que tá acontecendo aqui? Eu quero comer mais? Eu não quero comer mais? Tá? E terceiro ponto muito, muito, muito importante. Isso aqui tem a ver com tanto com essa questão mais comportamental, porque é uma questão da escolha do alimento, quanto com uma questão fisiológica. Então, quando nós falamos da questão fisiológica, nós temos um gráfico. Eu vou pegar um papel aqui pra mostrar. Voltei. Então, nós temos um gráfico onde nós vamos ter, de um lado, a proteína. Vou desenhar aqui, daí vou mostrar pra vocês. A proteína. E embaixo, no outro eixo, nós temos a energia. E todos os animais, então, ó, como é que ficou? Então, aqui, proteína e aqui a energia. Todos os animais, todos os seres, vão ter um ponto entre esses dois, onde você vai buscar
os nutrientes. Então, é um ponto onde é o ideal pra você. Tá? Vamos dizer que esse ponto é aqui. Em geral, nós buscamos, nós e todos os outros seres buscam a proteína como, como principal importância na alimentação. O que isso quer dizer? Que às vezes, se você comer alimentos ricos em energia, então você vai. O que é rico em energia? Doce, carboidrato, alimentos riquíssimos em gordura. E se você for comendo, principalmente alimentos que tem baixa quantidade de carboidrato, não, de proteína, você só vai aqui numa linha reta. Aí talvez você come alguma coisa com proteína junto. Eu vou arrumar aqui. Aí essa linha vai estar um pouquinho mais pra cima. Aqui. Mas ela não atingiu ainda a quantidade de nutrientes. Então você vai seguir comendo. Percebem que não tem limite? Porque você não conseguiu atingir aqui a quantidade de proteína, tá? Que é o macronutriente que a gente mais procura, porque é o macronutriente que é mais difícil pro corpo pra utilizar, pra fazer de novo, tá? Então aqui, beleza. Aí, se você consome algo que possui muita proteína e pouca energia, então você vai estar muito mais perto da sua equilíbrio, da sua quantidade de proteína necessária diária. E isso vai fazer com que no gráfico você faça mais ou menos assim. Nossa, tá lindo. Essa linha aqui, ó. A quantidade de energia, vocês veem que é muito diferente? Isso aqui seria um déficit calórico, tá? Isso aqui seria um déficit calórico que você pode fazer naturalmente, sem calcular, tá? Isso aqui sem cardápio montado, assim, calculado, no sentido de que você vai ter que pesar ou contar colheres, contar muita coisa, tá? Então, aqui você tem um déficit calórico muito interessante que você pode fazer. Essa dica aqui, gente, vale ouro, tá? Ela é muito boa. Se você quer emagrecer, consuma mais proteína e menos energia, tá? Se você quer se sentir mais saciado, consuma mais proteína e menos energia, tá? Bom, eu acho que eu terminei. Então, aí foram quase 40 minutos de live, né? Consegui terminar. Acho que não tem nenhuma pergunta. A que tinha, eu respondi antes. Vamos ver. Queria agradecer a todo mundo que passou por aqui, que ficou aqui até o final. Eu não divulguei essa live nadinha, então ela vai ficar meio perdidinha aí, mas é só pra gente conseguir fixar esse quadro de lives todas as quartas-feiras às 6h30. Caso tenha algum problema que eu tenha que alterar o horário da live, às vezes algum paciente não pode em algum outro horário, eu abro exceções, então eu aviso vocês e a gente faz a live um pouquinho mais tarde. Vou pedir pra você que viu até aqui, pra você enviar para as pessoas que você gosta e que você acha que vão se interessar pelo tema da saciedade e de quebra, entender um pouquinho mais como fazer para emagrecer mais rápido. Vou pedir para você enviar pelo aviãozinho. Se você puder compartilhar, vou ficar muito feliz que você me ajude a compartilhar essa live. É muito importante para mim. Muito obrigada, Má Ferreira. Obrigada mesmo. E espero que vocês tenham gostado da live. Um beijo e até a próxima.